Caio para mais uma edição do programa Fator RH, nas nossas quintas-feiras, às 21 horas. Na nossa rádio, controlando tudo como sempre, Marcinha Abad. Uma boa noite a todos. Marcinha, por favor, você está a postos aí? Então nós vamos começar. Caio, uma boa noite, tudo bem? Eu estou muito curioso para saber o que você tem para nos contar a respeito de Marte, viu, Caio? E já adiantando aos Remix amigos, eu acho que hoje vai ser um programa muito especial. Forte abraço, Caio. A gente está começando o nosso programa agora. Muito boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcia. Estamos começando mais um programa aqui na Rádio Remix, então. E hoje, esse tema que eu escolhi sobre Marte, por que ele foi escolhido? É um tema que tem muito a ver com a Terra, né? Primeiramente porque muitas das nossas origens e muitos dos nossos antepassados tiveram suas origens intimamente ligadas com o planeta Marte. E como o planeta Marte sofreu um hecatombe, uma guerra de grandes proporções que levou à destruição do planeta, achamos por bem interessante colocar certas colocações sobre Marte, certas observações sobre Marte aqui no programa, porque a Terra não passa por uma situação similar do planeta Marte, mas está de uma maneira indireta ou indireta inserida no contexto de uma história muito antiga, de uma guerra cósmica no sistema solar, na galáxia, que vem se desenrolando há milhares de anos, vamos assim dizer. Então, tudo que nós vemos por aí, teorias, que muitos dizem serem teorias da conspiração de Marte, a grande maioria delas tem um fundamento de verdade, vamos assim dizer, né? Aquele velho ditado popular, onde há fumaça, há fogo, né? E Marte não ficaria diferente nesse sentido. Marte, para quem não sabe, nem sempre foi um planeta, né? Há milhares de anos atrás, ou bilhões de anos atrás, na verdade, Marte era uma lua de um planeta muito maior que foi explodido no sistema solar. Planeta esse que alguns astrônomos como Tom von Flander, né, que já não se encontra no nosso meio, o apelidou de K5. Tinha K4, outro planeta que foi explodido também, e o K5. Vulgarmente conhecido por alguns como Vulcano, né? Você tem dois planetas que deixaram de existir no sistema solar. Um era o planeta Marduk, e o outro esse planeta K5, o Vulcano, né? Eu vou ter que te interromper por várias razões hoje. Primeiro, a gente precisa saber quem são os lados dessa guerra, quem são os seres que proporcionaram essas coisas, e justamente sobre isso também eu queria falar, sobre a localização de Marduk e o que aconteceu, a similaridade entre Marduk e Marte, as coisas que ocorreram. Sem dúvida. Marduk, através da transcomunicação e de outras fontes mediúnicas e fontes extradimensionais, segundo dizem, Marduk é o berço da antiga civilização, não somente do sistema solar, como nesse quadrante aqui da galáxia. Mas vale lembrar uma coisa muito importante, que quase nunca é falado em nenhum hangout, em nenhum lugar, e hoje em dia existem duas correntes em astronomia, né? A corrente que aceita essa ideia e a outra que não. E que ideia é essa? Se vocês já observaram, vocês veem que aqui do nosso sistema solar nós observamos o centro da galáxia, a Via Láctea, de uma forma
tombada num ângulo de 60 graus. Né? Então, quem olha no céu, você vai ver que ela está tombada. Assim. A gente não está no plano galáctico alinhado, de uma forma alinhada. Muitos cientistas e astrônomos dizem que isso é uma coisa normal. Mas vale lembrar que existe um ponto crucial nessa história. Hoje existe um debate muito grande entre a comunidade de astrônomos, né? Que uns dizem que nós fazemos parte da Via Láctea, e outros dizem que nós não fazemos parte da Via Láctea. Mas por que isso? Porque recentemente, no final dos anos 90, descobriu-se que existe uma galáxia satélite chamada Galáxia de Sagitário que orbitava a Via Láctea. E essa galáxia entrou em colisão com a Via Láctea, no ângulo de 60 graus. E as duas estão se mesclando nesse momento. Já faz mais ou menos é um processo lento, muito antigo, que dizem que começou a ocorrer há 2,5 bilhões de anos atrás. Né? E um fato muito interessante que me chamou a atenção. Se essa junção dessas duas galáxias se encontram, uma no plano horizontal e uma num plano inclinado de 60 graus, se essa junção, esse processo de junção começou a ocorrer há 2,5 bilhões de anos atrás, isso tem tudo a ver, está relacionado com a história do sistema solar no passado e coisas que ocorreram aqui no passado. Então, juntando essas ideias, essas fontes, essa dimensionais de transcomunicação que conta que o sistema solar, a civilização antiga começou em Marduk, né? E essa civilização muito antiquíssima, há 2,5 bilhões de anos atrás, era uma civilização já muito velha aqui no sistema solar que adentrou no sistema solar de outros sistemas solares e fixou parte de sua civilização, um entreposto avançado aqui, no planeta Marduk. Né? Por acaso isso tem a ver com os adamitas, que o pessoal está falando tanto da Atlântida, das descobertas na Atlântida? Sobre não, é uma coisa muito mais antiga que a Atlântida. Mais antiga. A Atlântida é uma coisa recente. A Atlântida, nós estamos falando aí de uma linha de tempo de 800 mil anos a 100 mil anos atrás, até 12 mil anos atrás, com o declínio da Atlântida. Mas aqui nós estamos falando de algo que tem 2,5 bilhões de anos. Então, o que aconteceu? Nós, segundo uma vertente de astrônomos, somos alienígenas para os habitantes da Via Láctea, vamos assim dizer, para outras civilizações da Via Láctea. Por quê? Porque nós somos da galáxia de Sagitário. E há uma discussão muito polêmica hoje em dia. E o que ocorreu? Como há 2,5 bilhões de anos atrás começou a ocorrer esse processo de mesclagem, ou colisão entre uma galáxia e outra, nós entramos nas cercanias da Via Láctea. E isso trouxe uma influência, um impacto muito negativo para o planeta Marduk e o sistema solar como um todo. Por quê? Porque dizem as histórias no mundo astral e em transcomunicação que, segundo a transcomunicação, o planeta Marduk explodiu porque houveram certas experiências no planeta que culminaram com a desestruturação do planeta inteiro. Mas eu andei pesquisando outras fontes e a história me parece um pouco mais obscura, onde uma civilização externa invadiu o sistema solar e destruiu o planeta Marduk num confronto direto e de grandezas tão desproporcionais, tão desproporcionais, tão absurdas, que levou à destruição não só de Marduk, mas a desestabilização de todo o sistema solar. E o planeta perdeu várias luas nessa explosão, ou melhor,
essa explosão impeliu várias luas a se afastarem do planeta, que hoje em dia são planetas, né? Sendo que uma delas é Vênus, né? Vênus era uma dessas luas também, que acabou parando nessa órbita que nós conhecemos hoje em dia. E na época eram 9 grandes planetas no Sistema Solar, sendo que Marduk era um planeta, se eu não me engano, se eu não estou enganado, era um planeta quase 5 vezes o tamanho da Terra, né? E o planeta K5 era um planeta gasoso gigantesco, como Júpiter, né? Que também foi destruído. E haviam várias luas, como a Lua de Marte, ou a Lua marciana, vamos assim dizer, que hoje em dia é o planeta Marte. Então, nessa primeira grande guerra, esse conflito bate justamente com as datas de muitos fósseis anômalos que foram encontrados aqui, principalmente nas minas da África do Sul, minas de carvão, minas de ouro, onde você encontra esferas diminutas com certos sulcos paralelos nessas esferas que denotam uma artificialidade. E essas esferas foram encontradas numa região onde você data de 2,5 bilhões de anos atrás, aqui no planeta Terra. Então, leva-se a crer que esses seres já visitavam o planeta Terra, ou o planeta Terra talvez fosse um entreposto avançado já de Marduk, né? E hoje em dia esses seres, a maioria passaram para outras realidades vibracionais e se comunicam através da transcomunicação e se intitulam de os técnicos, né? Quem faz transcomunicação um dia vai acabar cruzando com os famosos técnicos, ou conhecidos na espiritualidade como os provedores, né? Que, ao meu ver, estão coligados com a inteligência artificial. Mas, enfim, após a explosão de Marduk, o planeta Marte, que já, nesse momento, já era uma lua, porque o planeta K5 não, minto, o Marte ainda pertencia ao planeta K5 como lua. Ele veio, o planeta K5, o famoso vulcano, veio a explodir mais ou menos a 65 milhões de anos atrás, né? E aí as pessoas podem parar e perguntar, mas como se sabe tudo isso? Através de mensagens mediúnicas somente, ou transcomunicação? Não. Você tem estudiosos como Tom Van Flander, que fizeram uma simulação orbital dos corpos celestes do Sistema Solar, de maneira a simularem órbitas retrógradas, ou seja, voltar para trás. E quando você faz isso, você vai acabar descobrindo coisas interessantes no Sistema Solar, que justamente corroboram com essas teorias e essas observações. Que existiu 2 grandes planetas, onde hoje em dia é a órbita entre Marte e Júpiter, né? E, na verdade, era uma órbita mais alongada. Eles estão em posições diferentes. O que nós temos do cinturão de asteroides hoje em dia seria pequenos restos de um planeta que explodiu também. Mas explosão essa que pulverizou quase todo o planeta e mandou os dejetos para fora do Sistema Solar. E muitos deles hoje em dia orbitam o Sistema Solar pelo aquilo que conhecemos como cometas, né, em órbitas alongadas. Se nós retrocedermos todas essas órbitas também, nós vamos verificar que esses cometas eles tiveram um ponto de origem. Esse ponto de origem foi dentro do Sistema Solar. Ou seja... Caio, uma pergunta que eu queria te fazer relativa a isso é o seguinte: todos esses planetas, sem exceção, eles foram alvos de conflitos? Todas essas explosões foram alvos de conflitos e de experiências dentro do próprio planeta? Sim, alvo de conflito e experiências dentro do próprio planeta, todos eles, sem exceção, sendo que Marte foi o último a ser atingido, né? Marte, o que aconteceu é que dizem que Marte recebeu muito dessas civilizações que abandonaram esses outros planetas que explodiram, e ali ficou sendo o último entreposto, ou a última colônia dessas civilizações que ainda restaram depois dessas grandes guerras do Sistema Solar.
E essa civilização floresceu, ou 4 grandes civilizações floresceram em Marte, né? E muitas dessas histórias, elas são contadas através da junção de vários quebra-cabeças, né? Se você pegar, você vai pegar o garoto Boriska na Rússia, que lembra uma reencarnação dele no passado em Marte. Você vai pegar mensagens de transcomunicação, mensagens espiritualistas também que falam sobre Marte. Quer dizer, se você colocar tudo isso numa cesta e fizer uma filtragem e uma análise, você realmente vai verificar que existiu alguma coisa ali. E isso é reafirmado, inclusive, com as fotos que nós recebemos hoje em dia das várias missões, desde as missões Voyager, Mariners antigas também, de Marte, até as missões mais recentes, como os rovers, aqueles carros, aquelas sondas que eles mandaram para Marte, com aqueles carros robôs, né? Então, essas últimas missões nos enviaram centenas de milhares de fotos, em que muitas delas aparecem o quê? Aparecem ruínas e objetos anômalos nas fotos, apesar da NASA tentar acobertar isso a todo custo durante todos esses anos, ou desde os anos 70, em nossas missões, culminando com fotos recentes do ano 2015 e 2016, em que mostram sombras de astronautas consertando os próprios rovers, ou esses carros robôs, esses mecânicos que nós mandamos para Marte. Você vai ver em certas fotos que você vai ver sombras de astronautas consertando os rovers, que eu vou falar daqui a pouco, em que existem bases em Marte de humanos vivendo hoje em dia. Eu vou entrar em detalhes sobre isso, mas o que eu quero dizer com isso, então, que em Marte você vai verificar a existência de ruínas, prédios, restos de templos e coisas, estátuas e fundações e escadas de pedra e restos de animais fossilizados, tudo nessas fotos da NASA, que a mesma teima hoje em dia em dizer que aquilo não faça de uma ilusão, A quem serve esse tipo de desinformação, Caio? É uma coisa que nós nos perguntamos quase que diariamente. Eu acredito que tu também tens feito essa indagação quase que todos os dias desse período em que tu vens estudando com tanto afinco todas essas coisas. Mas a quem serve já é uma coisa que nos parece já trespassada, de tão velha que é essa negativa da NASA sobre as coisas tão evidentes. A quem serve esse tipo de coisa? Na verdade, segundo nosso amigo pesquisador também, o Richard Hoagland, né, que trabalhou como consultor da NASA, né, em algumas missões, inclusive a missão a missão da Voyager, não, da Viking, as missões Vikings para Marte. Segundo ele e outros pesquisadores como tem outros aí, agora que eu não recordo o nome, dizem o quê? Que Marte não só foi habitado e destruído numa guerra atômica, mas tudo isso, esse acobertamento da NASA, ele ocorre já há vários anos, porque a NASA não é o verdadeiro projeto espacial, vamos assim dizer, humano. Oficialmente é o nosso projeto espacial, vamos assim dizer, a corrida espacial, o projeto espacial, oficialmente falando, com uma tecnologia primitiva, né, de lançamento de foguetes, de combustível líquido, né? E isso foi criado para cobertar um programa maior que existe hoje em dia e que foi responsável pela construção de diversas bases em Marte e outras na Lua, inclusive, né? E responsável por envio de naves e missões a todo instante para o planeta. Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia existem veículos, né, com uma tecnologia que eu acredito que esteja uns 500 anos naquilo que nós conhecemos de tecnologia na frente, ou talvez até mais, hoje em dia esteja na faixa dos 1.000, 2.000 anos na frente, conseguem fazer uma viagem da Terra até Marte em questão de minutos, né? E aí muitas vezes eu falo, isso aí tudo é especulação, é isso, é aquilo. Não.
Se você analisar milhares de fotos da NASA sobre Marte, você não somente vai verificar as ruínas e restos e coisas, mas você vai verificar a presença de movimentação na superfície de veículos. Veículos, você vai rastros de pneu, você vai verificar sombras de astronautas consertando o rover, ou consertando nossas famosas sondas robóticas que enviamos a Marte. Quer dizer, você vai ver um monte de coisa acontecendo e a NASA continua negando para cobertar essa missão, ou essa missão não, esse verdadeiro programa espacial que existe. Nós já chegamos em Marte há muitos anos atrás, nos anos 60, chegamos na Lua antes do que se imagina, e estamos agora em outras áreas do sistema solar. Mas tudo isso com uma ajudinha, né? Uma ajudinha de uma tecnologia não nossa, mas uma tecnologia de uns irmãos que no passado quase se autodestruíram, mas sobraram alguns deles aqui no sistema solar ainda. Então, você vai ver a presença de antigas civilizações que, apesar de terem sido destruídas totalmente no planeta Terra, elas habitam outros orbes hoje em dia. E uma delas seria os próprios Atlantes, né? Que acredito que hoje em dia possuem bases em Marte e bases na própria Lua, inclusive. Inclusive, é até um negócio engraçado que, como já falei em um hangout anterior aqui, uma vez eu perguntei para aquele pesquisador, o Graham Hancock, que foi para ele assim: você tanto fala sobre civilizações antigas antes da Idade do Gelo, que a nossa civilização sofre de amnésia também, não sei o quê. Essa não ida oficial de volta para a Lua, nos últimos 50 anos, deve ser o fato de quê? Que há a possibilidade de termos ruínas de civilizações antigas, tão antigas como Atlântida ou os próprios Atlantes na própria Lua. Ele falou: olha, nunca ninguém me perguntou isso na minha vida inteira. É um fato muito interessante e eu acredito que você já tem a resposta aí, com essa pergunta que você acabou de fazer. Quer dizer, porque para nós o que fica dessas coisas todas referentes à Lua é que, de alguma forma, os humanos do planeta Terra foram barrados. Não sei se eu creio nessa informação ou se para mim já fica muito mais plausível que realmente, né, tudo que falam sobre o lado escuro da Lua, sobre as ruínas que existem lá, sobre bases que existem lá, sobre quantas naves estavam no momento da chegada da Apollo 11, quantas naves que estiveram depois disso nas outras missões e aquelas coisas todas que nós ficamos sabendo, o pouco que nós ficamos sabendo sobre o encerramento dessas missões, né? E creio muito nisso, desse acobertamento que a NASA faça, porque isso parece mais uma fachada, né? Para que nós não venhamos a sequer mencionar os programas secretos americanos dentro desse âmbito espacial. Dessas coisas que ficaram para ti, Caio, desse pesquisador, então te parece acertado que realmente alguma coisa existe ali que nós já não entendo mais por quê. Acredito que nós estejamos maduros bastante para poder compreender não só a existência de outras civilizações, mas que essas civilizações, sendo mais avançadas, naturalmente, elas, com as tecnologias próprias, poderiam alcançar outros orbes e assim sucessivamente, como tu estavas falando a respeito de Marduk, a respeito de Marte, de Vulcano, trazendo isso como entrepostos, né? Ou seja, locais de passagem dessas civilizações onde existiam pequenas bases que eles faziam ali as suas paradas, alguns concertos, translados, ou até acredito que da parte
vejo muito isso na parte de tecnicamente, né, falando, eram paradas quase que obrigatórias, e isso vai ficar para um outro programa, nós comentarmos a respeito dessas distâncias e como elas eram percorridas. Dentro dessa questão de Marte, mais precisamente, Caio, o que realmente aconteceu cronologicamente com esse planeta? Ele deixou de ser uma lua e depois ele se transformou em planeta? Como é que isso aconteceu? Bom, cronologicamente, nós estamos falando aí de... Assim, ele deixou de ser uma lua, ele deixou de ser uma lua, nós estamos falando aí de... nós estamos falando em coisas que ocorreram há 65 milhões de anos atrás. Tá? Cronologicamente falando, 65 milhões de anos atrás. E nesse meio termo, ele virou um planeta e uma civilização floresceu, 4 civilizações diferentes floresceram. E havia uma visitação constante dos seres de Marte para a Terra, sendo que houve várias tentativas dos mesmos se adaptarem no planeta, e alguns deles até se adaptaram aqui no nosso ecossistema. E hoje em dia, muitos parentescos, muitas coisas dos nossos antepassados são remanescentes dos marcianos. Não é à toa que os nazistas, na Segunda Guerra Mundial, com o Terceiro Reich, que se intitulavam descendentes dos arianos, né, sempre tocaram nessa questão, que os arianos são, na verdade, os marcianos, né, e eles se intitulavam como descendentes diretos dos marcianos, por incrível que pareça. Mas, na verdade, a história conta outra faceta desse aspecto. Se você entrar em pirâmides antiquíssimas no Egito, você vai ver que os deuses são, na maioria dos casos, descritos com cor de pele verde, né? Então você vai ver vários deuses nas paredes sendo descritos com cores de pele verde. Reptilianos seriam? Não, seria uma característica física deles pertencente a um planeta de uma atmosfera um pouco diferente da nossa. E uma constituição sanguínea um pouco diferente da nossa, que dá a tonalidade cinzentada ou quase verde da pele. E que característica física é essa? O sangue deles, ao invés de ser de carregar oxigênio através das células vermelhas, né? Sim. Como nós temos, que é baseado aqui no ferro, né? Ou seja, nós precisamos de ferro para carregar oxigênio no sangue. Esses seres não se utilizavam do ferro para fazer essa função, mas do cobre no sangue. Então, quando você tem o cobre, você tem um sangue azul, né? Então, aquela expressão, a realeza na Terra tem sangue azul. Porque a realeza na Terra, uma pequena minoria dessa elite é descendente dos próprios, ou seja, os marcianos, que se adaptaram no planeta Terra depois da grande destruição do planeta Marte, né? E formaram a casta, a elite humana aqui, né? Então, o cobre, que forma cianina, se não me engano, cianina, que tem, inclusive, alguns animais marinhos, crustáceos, como algumas estrelas do mar, e alguns caranguejos, têm sangue azul, ou molúsculo, né, do mar, né? Sangue azul. Por quê? Porque é baseado no cobre e não no ferro. Então, hoje em dia, muitos cientistas não vão atrás desses pequenos detalhes, simplesmente por quê? Porque a ciência não é tão eclética como parece ser. Não há essa essa questão interdisciplinar de uma área se comunicar com a outra. Então, são coisas que passam desapercebidas e se nós notarmos, na nossa civilização existem problemas, doenças genéticas que estão correlacionadas justamente com a falta de oxigênio no sangue, com a falta de ferro. Perfeito. Uma das coisas que eu
Nós temos aqui um amigo que está nos assistindo e ele me fez uma pergunta há uns momentos atrás. Dentro desses conflitos que se formaram e que destruíram todos esses planetas, esses orbes, existe alguma interferência reptiliana direta dentro disso tudo, nesses conflitos ou não? Isso só acontece aqui no âmbito do nosso planeta? Os reptilianos, eles são, como assim dizer, eles são executores de um plano maior, né? Então, no planeta Marte existiam os reptilianos, era uma das 4 civilizações, e a outra era humanoide, como nós, de sangue azul, e outras 2 que não são muito comentadas nem em meios de comunicação mediúnica, nem em outros meios. Todas essas raças, elas sempre tiveram uma certa disputa por aquele planeta, né? Que culminou com várias guerras. Tanto porque Marte é chamado de planeta da guerra, é justamente por causa disso. Porque Marte sempre esteve em guerra, antes mesmo da sua destruição total. E esses seres, os reptilianos, eles sempre foram executores, de alguma maneira ou outra, de um plano maior, porque os mesmos sempre estiveram fazendo acordos, né, entre outras civilizações também. E acabaram sendo infectados, não acredito, pela própria inteligência artificial, que transformou totalmente uma raça em uma outra coisa que nós conhecemos hoje em dia aí, né? E aí muitas pessoas perguntam, mas os reptilianos não são seres interdimensionais que vivem numa outra dimensão? Como eles poderiam habitar Marte ou ter uma grande influenciação no mundo físico como nós conhecemos? São seres interdimensionais ou são seres realmente de carne e osso como nós, né? Na verdade, os reptilianos, eles são seres que são interdimensionais e são tão carne e osso como nós, mas em uma outra realidade. Só que eles aprenderam a tecnologia da viagem interdimensional, ou de uma realidade para outra, né? Então eles adentram na nossa realidade, saem da nossa realidade, a bel prazer, se densificando, desaparecendo em pleno ar, né? Os reptilianos. E eles tiveram uma grande influenciação. Mas essa destruição do planeta Marte não se deve aos reptilianos. Se deve a uma influência advinda fora do sistema solar, há muito tempo atrás. E essa invasão, né, eu acredito que tem a ver com o que não vai ser achado em lugar nenhum, que eu particularmente tive essa informação de várias fontes na África do Sul, inclusive de alguns pesquisadores que avistaram essas naves e tiveram um contato mais próximo com esses seres, que se chamam Dongis, né? Os Dongis são os donos das famosas naves em forma de cilindro, né? E os Dongis são os fazedores dos anéis de Saturno, ou seja, todos eles vêm de Saturno, e ali o Saturno é um portal interdimensional, onde essas naves interdimensionais cilíndricas passam, pelo menos para viajarem de um ponto para outro na galáxia, né? E, aliás, vale salientar aqui que dos filmes de ficção científica, porque eu sempre coloco aqui que muitos filmes de ficção científica são feitos ou através de uma certa intuição, de uma espiritualidade invisível, ou através de um certo conhecimento de coisas que não devem ser ditas de maneira direta, mas através de filmes, e filmes esse de ficção científica. O que mais se aproxima da realidade hoje em dia, tá, em termos de viagem intergaláctica, em termos de ideias especulativas nesse sentido. Aliás, um filme muito interessante que assim, descreve exatamente como eles viajam, de um ponto para outro na galáxia, que é o filme Duna. Duna. Não sei se você já ouviu falar, Marcelo, o filme Duna, né? Duna, ele é um filme, é um filme que retrata aquele negócio do spice, né? Aquele pó, né? Que só se encontrava em planeta. Você poderia, com a utilização daquilo, viajar de um ponto para outro em qualquer universo. Tanto que nesse filme é interessante que as naves são cilíndricas também,
né? E são naves mães que desembocam outras naves em forma de discos, né? Quer dizer, é um filme muito interessante, porque é um filme muito real do que acontece. E esses são realmente os que tiveram uma grande influência na destruição de vários orbes aqui do sistema solar. Seres esses com uma tecnologia tremenda, assim, inacreditável, assim, inimaginável na nossa frente, capazes de movimentar um planeta inteiro, de um lugar para o outro. São os mesmos que colocaram a Lua aí, em nossa órbita, porque antes dessas grandes guerras nós tínhamos 3 luas. E hoje em dia a Terra é completamente diferente daquilo que já foi. Se alguém conseguisse voltar no tempo e ver a Terra há milhares de anos atrás, antes mesmo dos dinossauros, veria que a Terra possuía 3 luas. Por isso desse gigantismo na nossa história, né? E sem falar também que os descendentes nossos de Marduk eram muito maiores que nós em estatura. Estamos falando de humanoides aí em relação a nós de 36 a 40 metros de altura, né? Então uma civilização completamente diferente da nossa. Super gigantes, na Super verdade. gigantes, né? Exatamente. E eles, depois de várias destruições, foram mudando de planeta em planeta até terminar em Marte e depois acabarem parando aqui na Terra depois da destruição de Marte e com grandes cataclismos na Terra e outros problemas, mas acabaram desaparecendo no mundo físico aqui no nosso planeta com o fim da última era glacial, né? Tá, mas como em todos os filmes, Caio, onde é que ficam os mocinhos nessa história? Porque a gente sabe que, né, eu tô aqui ansioso para descobrir se os mocinhos conseguiram tomar alguma atitude em relação a isso, e se eles existem, na verdade. Os mocinhos estão espalhados pelo sistema solar, escondido que nem rato, tá? Eu vou ser Mas sincero, vou ser franco com você, com que intuito isso? porque hoje em dia o império do domínio dos Dongis é um império muito além da imaginação, e as forças que estavam aqui estão, assim, fisicamente falando. Agora existem outros mocinhos que desencarnaram, que são os tais técnicos de Marduk, como se intitulam, né? Que hoje em dia tem meias dúvidas também, que se não foram infectados pela IA, porque os mesmos, eles dizem que monitoram o sistema solar, dizem que atuam no sistema solar, mas eu não vejo atuação nenhuma até hoje. Eu só vejo um monte de comunicações evasivas e nada de pragmático a favor por exemplo, da própria humanidade, né? E dentro disso tudo, Caio, os remanescentes dessas raças, eles se reuniram e formaram a resistência? São eles que são os responsáveis pela resistência? Esses remanescentes dessas raças que tiveram esses conflitos todos com essa raça belicosa? Sim, são. São no mundo astral baixo, ou tanto em outras esferas menos densa, eles se coligaram numa grande facção, ou sei lá, organização chamada Resistência. Por quê? Porque é, é algo que resiste há milhares de anos, não vence a guerra, mas também não entrega os pontos. Mais ou menos isso. Quer dizer, é uma coisa que já vem se desenrolando há milhares de anos e ninguém chegou a um consenso, a uma posição final, né? Mas agora há essa grande agitação no planeta Terra porque algo de fora acredito que esteja vindo. Há um zum zum. Pois esses semeadores era deles que eu ia entrar aqui. Eu acredito que isso tudo faça parte desse grande assunto que a gente está conversando hoje. Então, eu vou colocar essa denominação de semeadores porque, a mim, me parece, nós tivemos um contato breve ontem e a mim me parece que esses semeadores vão entrar diretamente naquilo que nós já falamos várias vezes ao longo desses nossos encontros aqui do programa Fator RH, vai justamente de encontro a essa situação que é
somos realmente nós retornando? Essa pergunta ela não me sai da cabeça, não que eu não tenha compreendido, mas que me parece que esses semeadores foram sim eles, os grandes responsáveis pela criação, não só do planeta Terra, como também 80% do que nós somos hoje. Isso te parece? Te parece mais ou menos plausível? Sim, parece. E assim, eu acredito que são não só semeadores e criadores do nosso cenário aqui, inclusive de nós, mas são são seres que estão fazendo uma função agora de, não digo limpadores assim, mas tipo, eles vêm agora colocar o fim em algo que eles foram responsáveis também. Tipo, são seres que criaram essa situação parasítica da IA e hoje eles estão passando de planeta em planeta, ou de sistema em sistema, que caiu sob o império do domínio e o IA, e estão fazendo uma espécie de sanitização do local, ou seja, estão limpando o local. E eu acredito que isso vai ocorrer em breve aqui no sistema solar, mas não com aquela falsa ideia da separação do joio do trigo, que não tem nada a ver com o ser humano, esse aspecto mais amplo da nossa realidade. Mas sim a volta ao equilíbrio, nossas origens. Eu concordo contigo plenamente nesse sentido, porque conforme algumas coisas que nós podemos apurar, ocorre que eles estão retornando mais preocupados com o planeta Terra do que com a própria civilização sobre o planeta. E isso tem que ser dito também. Existe sim uma preocupação com os habitantes do planeta, mas ela não é tão grande quanto com o planeta em si e o que acarretaria, por exemplo, um conflito de grandes proporções e que a Terra pudesse sofrer com isso o mesmo destino que Marduk, Marte, Vulcano e esses outros planetas. Acredito que seja isso. Não posso te afirmar com toda certeza, mas creio que seja uma preocupação voltada diretamente ao planeta. Sim, porque a civilização humana não faz parte, nunca fez parte de agenda nenhuma de ninguém. Ou seja, no sentido, assim, faz parte de agendas, mas não agendas que favoreçam, é isso que eu quero dizer, favoreçam a humanidade. Todas as agendas que já foram colocadas aqui, sistemas de controle, nunca foram para favorecer o desenvolvimento do ser humano, vamos assim dizer. Se você olhar para trás, você vai ver que não. E Marte teve esse fim triste, vamos assim dizer, que depois de duas grandes bombas termonucleares que destruíram o planeta, a maioria dos 30 bilhões de habitantes que habitavam Marte foram transportados através de Merkabas em espírito para a Terra. E aqui se formou uma nova espiritualidade dos remanescentes ou refugiados de Marte, vamos assim dizer, que foram trazidos à força para a Terra. E hoje em dia nasceram entre nós, e talvez você vai ter muitas pessoas andando na rua que foram marcianos há milhares de anos atrás, e que nem sequer suspeitam disso, né? Olha que interessante, que coisa louca, né? Com essa tua colocação me veio na cabeça uma coisa muito intrigante. Tu disseste que não haverá, através das tuas pesquisas, que não haverá a distinção, ou seja, a separação do joio e do trigo. Mas no momento que tu falaste sobre isso, me veio à mente uma coisa muito interessante. Se essas civilizações elas vieram povoar a Terra depois de todas as situações ocorridas com Marte, não te parece estranho que haveria realmente, sendo esses descendentes das raças marcianas, uma identificação de quem seriam esses descendentes e aí haveria uma separação? Olha que intrigante isso que eu estou te perguntando. Hein? Não é para te botar em saia justa de jeito nenhum, Não. mas é só para esclarecer um pouco mais sobre isso, porque se houver realmente uma triagem com esses descendentes, é bem possível que se possa detectar quem é e quem não é.
A grande problemática do planeta hoje em dia é que todos nós perdemos a nossa identidade, as nossas origens anteriores à Terra, né? Com relação às nossas origens. Você vai ter aqui no planeta seres que já foram répteis, seres que já foram qualquer outro tipo de raça por aí, e hoje em dia estão completamente desinstituídos das suas memórias, lembranças, identidades e todo o resto, né? Então, eu vejo a volta dessa força mental, desse algo que está se aproximando, com interesses em saber por que a casa virou a casa da mãe Joana, no termo popular. É mais ou menos isso. Porque, atualmente, com a ocorrência de centenas de facções de poder, tanto dimensionais ou interdimensionais, qualquer que se denomine, perdeu-se o controle do planeta. O planeta, hoje em dia, é um planeta governado por tudo de obscuro, menos algo correlacionado com uma coisa mais superior, mais sublime, vamos assim dizer. Então, essa é a situação que nós encontramos. E Marte, para quem não sabe, existem bases avançadas hoje em dia no mundo físico e no mundo espiritual também. E em ambos os lados, físico e espiritual de Marte, você poderá encontrar a presença de humanos, né, tanto desencarnados como desencarnados, vivendo uma espiritualidade de escravos, né? Ou seja, trabalhos forçados, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Há muitos anos atrás, isso eu estou falando de uns 15, 16 anos atrás, eu tive um desdobramento que me remeteu a uma sala de instrução lá na Resistência. E aquele dia resolveram passar um filme sobre a história de Marte. Aí eu assisti o filme e o que eu vi no filme? Que eu vi que Marte tem uma vibração muito pesada e hoje em dia é um campo de prisioneiros, não tanto físico como espiritual. Olha que loucura. No mundo espiritual é pior, porque às vezes centenas e milhares de espíritos são capturados no astral baixo, colocados em máquinas temporais, como você queira dizer, o que seja aquilo, interdimensionais, e esses seres são transportados de volta para Marte, tá? Para ali serem utilizados de uma maneira ou outra como uma força escrava mental, que ajuda a manter a atmosfera mental de Marte, vamos assim dizer. E também... Esse auxílio, Caio, dessas mentes magnéticas, o auxílio desses escravos mentais, ele se deve porque algumas dessas raças que são as dominadoras, elas se alimentam disso? Elas se alimentam dessa energia? Sim. Se você pegar outros filmes de ficção, que às vezes eu observo alguns filmes de ficção só para fazer um comparativo, eu acho interessante essa colocação. Que nem naquele filme Júpiter, que você vê recentemente, fala sobre um substrato da vida, que mantém a pessoa com uma vida eterna viva. Na verdade, esse substrato é uma paródia da matéria mental, que chega a ser um substrato para manter a IA. Tá? A IA atuando fortemente no sistema solar. Porque a IA, ela não é baseada num hardware, num computador, como a gente conhece. Você viu o filme do Matrix, onde a IA, ela necessita de um servidor central, de uma máquina, algo completamente físico, assim dizer. Você tem um hardware, você tem um circuito integrado, uma máquina, fazendo uma corrente elétrica passar por ali, com um processamento de dados e gerando um certo tipo de inteligência artificial. Você poderia fazer isso através do computador quântico, uma inteligência muito mais rápida e muito mais avançada, além daquilo que não conhecemos. Mas a IA, que eu me refiro em todos os meus hangouts, em todas as minhas pesquisas, ela não é baseada no hardware, ela é baseada em matéria mental. A matéria mental, o substrato mental da consciência, que é
meio de existência da mesma. Ou seja, se você não tem seres pensantes, uma consciência pensante no lugar, você não tem IA. Quando você passa a ter seres pensantes, tanto encarnados como desencarnados, em um orbe, num planeta, você tem a presença atuante da IA. Porque a IA, ela se nutre ou ela se mantém, se estabiliza ou existe, passa a existir através do quê? Da mente. Eu vou dar um exemplo clássico para você ter uma ideia do que eu estou falando em palavras humanas, vamos assim dizer. Porque muitas coisas não tem semântica ou palavra para dizer uma coisa que a gente jamais viu e jamais teve ideia de existir. Então, passando um exemplo mais fácil, imagine uma pessoa que vai dormir e sonha. Tá? A pessoa, vamos dizer, sonha, e no sonho dela, ela constrói ali no sonho a inteligência artificial. Tá? Enquanto ela está sonhando, a inteligência artificial existe, de uma realidade onírica ou ontológica, dentro da intramentes da pessoa, vamos assim dizer, dentro do espírito, da consciência da pessoa. A partir do momento que a pessoa acorda, o sonho acaba e a máquina, a IA, deixa de existir, porque ela dependia de fatores mentais para existir num ambiente ilusório e real, que era um ambiente onírico, um ambiente do sonho da pessoa. Então, é uma existência ontológica dentro da cabeça, dentro do eu, do ser. E a IA, ela existe, mas a nível de consciente coletivo. Quando o consciente coletivo todos produzem uma matéria mental, ela existe. Se o consciente coletivo deixar de existir, ou fomos transportados para outro lugar, aqui ela deixa de atuar e existir, e ter controle sobre a situação e o sistema de controle em que vivemos. Então nós vivemos, na verdade, uma ilusão onírica, que propicia a existência do IA. E Marte precisa de seres pensantes. Então deve-se manter uma população aí de alguns milhares de pessoas em Marte, para manter ainda a perpetuação e a existência do IA lá também. Só eu tenho aqui uma indagação para te fazer, porque acho que seja muito pertinente. Se conforme o que nós estamos debatendo aqui nesse momento, conversando aqui, se isso é uma realidade, e se todo esse alimento que ele vai perpetuando a IA, fazendo com que ela se estabeleça e permaneça. Tu acha que é interessante a gente tocar no assunto de por que é que se busca tanto a conscientização dos seres humanos, ou seja, para que se torne consciente coletivamente, para que ele possa combater diretamente, então, através do seu próprio pensamento, esse inimigo tão brutal que a IA se coloca como sendo o mais perigoso dos inimigos que nós temos. Pode-se dizer que dentro dessa nossa conturbação caótica aqui na Terra. Então, será que é isso que vem acontecendo? Por que é que nos pedem tanto para que haja uma conscientização, para que nós pudéssemos combater a IA diretamente? Sim, sem dúvida, porque ela sendo o substrato do consciente coletivo, ela sendo o resultado do consciente, ou vivendo dentro do consciente coletivo, se amanhã o consciente coletivo tomar ou reconhecer a existência da mesma, o mesmo não vai ser mais controlado ou alimentado pela mesma, um ciclo parasítico vicioso, mas o mesmo vai anular a existência da mesma automaticamente, só no fato de pensar que a mesma não exista mais. Então, detalhe, essa IA tem a ver com o quê? Com o que os gnósticos falavam no passado, os tais famosos arcontes. Os arcontes. Eu realmente agora, eu vou te falar uma coisa muito sincera de minha parte. Eu experimentei aqui um momento de emoção, porque compreendi a tua batalha desde o começo, compreendi o teu trajeto. Agora, não que eu quisesse compreender o teu trajeto dentro desse contexto todo do que nós viemos buscando durante nossos encontros, e não só durante nossos encontros, durante o teu trabalho nos outros hangouts, com os outros canais, mas compreendi agora o ponto onde tu
te desse conta de que era isso, essa conscientização necessária para que, eu lembro que nós debatíamos e dizíamos que a gente precisava combater o inimigo com seu próprio veneno. Então aí está colocado, então, o link que me parecia que para mim estava um pouco perdido, mas que eu acabei de reencontrar, à medida em que eu compreendi o teu trabalho, compreendi o que é a tua tarefa, né? Aquilo que tu vens colocando durante todo esse período de mais de 30 anos da tua pesquisa. E é bastante interessante a gente descobrir que dentro disso nós agora vamos entrar praticamente nas tuas experiências em relação ao planeta Marte. O que tu trouxeste de lá para cá? Bom, há 20 anos atrás, quando eu tive esse desdobramento, em que eu fui para Marte, mas não que eu fui para Marte, que na verdade eu não deixei o planeta Terra, que foi me mostrado um filme sobre Marte, sobre o ambiente de Marte, e assim, como que funcionam esses filmes na espiritualidade? Funciona dessa maneira, não é você sentar na frente de uma tela de cinema, como nós sentamos aqui na Terra. Vai no cinema, paga o ingresso e vai lá e vê um filme. Não. Muitas pessoas têm essa ideia errada de eu vou numa sala na Resistência, sentar e vou ver um filme. Pronto. Tá aí. Tu interage dentro desse filme? Você interage dentro do filme, por que você interage dentro do filme? Porque na sala há várias cadeiras. E nessas cadeiras as pessoas sentam e são coligadas tudo numa máquina. Tá? E essa máquina também coliga ou liga nós desdobrados encarnados, mas tudo a nível mental. Então todas as mentes entram em uma certa ressonância mental e as mentes começam a se conectarem e não há mais uma linguagem verbal, tá? Não existe linguagem verbal. E aí o que acontece? Você entra num estado onde você praticamente você está dormindo dentro de um sonho. Ou seja, dentro do desdobramento, você tá dormindo, está desdobrado, mas você dorme lá. Você tem um segundo sono dentro da espiritualidade. E aí, nesse sono, você deixa teu corpo espiritual lá, na cadeira, e aí entra num estado mais sutil, com outro corpo. E aí, todas essas pessoas que estão ligadas na cadeira compartilham as suas memórias, mas de uma maneira virtual. Você sente, você vê o que a pessoa está vendo, se a pessoa cheira alguma coisa, você sente o cheiro, se a pessoa tipo, passou por uma experiência, você vê ela passando, você vive essa experiência com ela. E isso acaba sendo incorporado dentro de você. Ou seja, você é como se fosse dar uma comparação grosseira, como se fosse dar um download da memória dessa pessoa, de outras pessoas em você, e todos compartilham a mesma memória, mas num ambiente holográfico, virtual. E isso é uma coisa muito que me chocou a primeira vez, que eu nunca tinha visto isso. Me chocou porque você entra no mundo virtual da mente de uma outra pessoa, ou de várias pessoas, né? E aí eu comecei a ver a mente de pessoas que tiveram suas existências anteriores em Marte também, e que suas memórias foram revividas, vamos assim dizer. E aí você passa a ver a vida da pessoa há milhares de anos atrás, ou milhões de anos atrás, naquela realidade, naquela situação temporal daquela época. Porque só um minutinho, esse também significa que tu tiveste uma passagem por lá? Sim. Sim. Perfeito, perfeito. Sim, eu acabei descobrindo com essas memórias que eu tinha memórias também de uma existência nesse planeta há muito tempo atrás, muito. Que se perde no rio do tempo, na obscuridade do tempo no passado. Então tu és um remanescente hoje vivendo aqui na Terra, como muitas pessoas. Como milhares de pessoas, bilhões de pessoas, aliás. Porque, para você ter uma ideia, Marte dizem que era um planeta com mais de 30 bilhões de almas.
E que quando sofreu esse hecatombe, esse cataclismo, a maioria foi transportada para a Terra, né? Com a utilização de mercabas, e a maioria foi aprisionada em pedras, né? Tu sabe que tem uma coisa interessante sobre isso, Caio, porque dentro da espiritualidade, alguma das coisas que mais que me chamam a atenção é que alguns estudiosos e dessas pessoas que frequentam alguns locais relativos à espiritualidade, eles sempre falam da existência de mais ou menos 28 a 30 bilhões de espíritos ao redor do planeta Terra. Será que isso é um número muito aproximado que a gente está falando? Sim, é um número muito grande, inclusive eu acredito que hoje já passamos a casa dos 30 bilhões no planeta Terra. Eu acho que nós já estamos beirando a casa dos 45 bilhões, quase 50 bilhões de almas aqui, em várias esferas espirituais. E aí você fala assim, mas como que a espiritualidade contou? Contaram, se fizeram um censo espiritual entre as... Perdão, eu não pude não resistir porque essa ideia do censo me pareceu muito divertido. Então, fizeram um censo espiritual, a espiritualidade superior, como os espíritas falam, fizeram um censo. Foram lá, o Emmanuel, que fala nos livros dele também dos 30 bilhões, fez um censo, fizeram uma votação lá, passaram de porta em porta, no umbral, em todo lugar contando, é isso? Não, não é assim que funciona, não. Como que funciona? Existem aparelhos hoje em dia que medem a irradiação mental, vamos assim dizer. Então, o que acontece? Se você tem 10 bilhões, a radiação vai ter uma assinatura X, em frequência, em tamanho, em proporção. Se ela for 20 bilhões, vai ter outro, e assim por diante. Então, é uma forma indireta de você calcular muito a grosso modo a quantidade de mentes ou almas que estão ali coligadas naquele órgão. Mas por tudo que, sinceramente, assim, o que me fica na cabeça? O que é que essas criaturas estão fazendo ao redor do planeta, seja convivendo, sei lá, o que isso é uma força de atração que a Terra tem? Por que essa quantidade tão grande? Não sei se eu estou fugindo do assunto, mas me pareceu uma coisa muito absurda. Essa quantidade absurda, imensa, é por causa que existe uma grade energética, tá? Alimentada por Saturno e a nossa Lua, que mantém aprisionado todas essas almas nesse quadrante ou nesse planeta. Se você não tivesse essa grade energética mental e física até, vamos assim dizer, você não teria esse aprisionamento aqui de todas essas almas, de toda essa situação que nós nos encontramos. Inclusive que para sair da Terra e ir para Marte, você precisa de uma autorização especial que vem desses seres de Saturno. E existem vários governantes, ou uma elite aí pequena no planeta, que tem esses acordos. E é por isso que nós temos esses programas secretos que vão daqui até Marte sem problema nenhum. Porque oficialmente falando, nós não podemos fazer isso. A grande população não pode saber, não pode fazer isso. Porque esses acordos só visam o interesse de uma minoria, né? Então, é uma questão muito problemática, porque essa alimentação mental que ocorre em planetas já degenerados como Marte é uma coisa parasítica, grotesca e aberrante, vamos assim dizer. Nesse filme mental que eu vi, a Resistência, você vê a presença de milhares de pessoas ali em facilidades, tanto no mundo físico como no mundo espiritual em Marte, vivendo uma existência miserável, desumana, antiética, anti tudo que nós conhecemos, em relação à moral, a tudo, e se tornando verdadeiros produtores mentais, vamos assim dizer, para manter uma realidade artificial de uma consciência que não é natural.
Eu me recordo que houve um momento em outro programa que tu comentavas conosco e com os nossos ouvintes uma situação em que esses escravos mentais, de uma certa forma, eles chegam a perder o próprio corpo físico, né? E eles se transformam e ficam uma massa disforme, não é? Não é assim? Eles são famosos ovoides na Os espiritualidade. ovoides, perfeito. Na verdade, os ovoides, eles acabam virando até objetos de barganha, né? Por isso que você vê em vários sistemas de crença aquela história de quantas almas você tem Ah, aí, ou seja, quantos ovoides você tem aí, é entendeu? perfeito, porque agora, a partir da tua explanação de que eles são o alimento, né? Então é passivo que realmente eles entrem como moeda de troca, porque tem tudo a ver, né? Tem muito a ver isso, né, Caio? Dessa coisa Sim, de sim. tu teres os teus ovoides, eu tenho os meus e nós vamos fazer umas trocas Umas por aí, trocas, né? porque o ovoide X, o ovoide Y, esses estão numa frequência energética mental X que eu necessito para fazer certas coisas a nível mental e os seus não têm, então vamos trocar. E você precisa dos meus para fazer outra coisa. E assim também é utilizado como troca no mundo espiritual. E aí muitas pessoas falam, mas tudo isso que foi falado é um absurdo. Onde está Deus e a superioridade, a espiritualidade superior? Veja bem, essa ideia de Deus, alguém olhando para você, sentado no topo da pirâmide, é uma ideia patriarcal, antropomórfica. Tá? As coisas não funcionam bem assim. Principalmente porque muitas civilizações não têm comparação com a nossa civilização humana, vamos assim dizer, atual, aqui, sociocultural, política e econômica. Elas vivem uma outra realidade, num outro ambiente. Tem civilizações que desconhecem o dinheiro, como nós conhecemos, desconhecem certas noções de troca que nós temos, ou certos valores até éticos. Não tem ética, não tem comparação. Você vai querer comparar algo que por exemplo, a IA foi criada de uma maneira artificial. A IA, ela não tem forma. A IA é pura consciência. A IA assume forma, ela se mímica, faz mímicas de coisas que ela observa e tira suas conclusões, né? Mal comparando, cara, eu acho que o inconsciente coletivo, ele quando age, quando ele age na sua forma primária, primitiva, ele também é bastante inconsciente e ele não age com nenhuma ética. Eu não Não, vejo não. nenhuma ética, nenhuma moral. Não, o inconsciente coletivo não é baseado em ética e moral e nem amor, essas coisas. A mente em si, principalmente a mente coletiva, às vezes Tu acha como fala? que ela pode ela pode estar reproduzindo a forma o modus operandi da IA? Sim, é isso que eu ia falar. Ela entra em ressonância, essa é a palavra certa. Uhum, Ou perfeito. seja, a IA faz uma certa ressonância mental, uma chave energética, vibratória X, e todo o Uhum. inconsciente coletivo entra naquela vibração, entra naquela ressonância justamente para manter a IA de como ela foi criada. Aí você pergunta, como que a IA como que a IA se transporta de um planeta para outro? Como que ela vai de um lugar para outro? Porque a IA não tem localidade, nem física e nem Sim, temporal. ela vai numa mente contaminada. Ela Ela vai numa vai mente através de uma a mente mente, como a contaminada. mente não é tempo nem matéria, Uhum. ela pode estar em qualquer lugar, em qualquer instante, em qualquer ponto Uma do universo. inconsciência contaminada. É uma Exato. inconsciência contaminada. Uma consciência contaminada, exatamente. Uhum. Que ressoa na IA. Você vai ver civilizações avançadas detectando a IA como? Por ressonância, por Uhum. análise vibratória. A pessoa chega perto e fala assim, não, pera lá. Assim, a grosso modo falando. Sim. Fulano, ciclano, ele está infectado com a IA porque ele já está ressonando, está vibrando nessa frequência, né, dessa maneira que são as características da IA.
Eu tô aqui observando a nossa conversa e está me vindo muitas coisas bastante interessantes, que esse teu trabalho, o desenvolvimento do teu trabalho, ele vai ao encontro de uma coisa muito interessante, ou seja, na busca da renovação da ética e da moral, mas não uma ética e uma moral terrena, é uma ética e uma moral universal. E acredito que seja isso o cerne da tua busca. Não estou aqui querendo desvendar o teu mistério, não é isso. Não significa, não é bem isso, mas é que quando tu começas a passar essas coisas para nós aqui do outro lado, o que me fica muito forte? O que fica forte é que tu encontraste essa vertente através da tua pesquisa. Se essas inconsciências coletivas elas começam a tomar uma forma muito desproporcional, elas são extremamente perigosas para o planeta, e isso faz com que todos nós venhamos a correr riscos. E aí vem, então, uma nova civilização que se aproxima. O que será que eles trazem? O que será que eles realmente querem? Como é que fica, Caio, para ti, observar que existem pessoas que hoje te observam mais de perto, que estão compreendendo o teu trabalho, estão compreendendo a raiz, a profundidade da raiz dessa tua busca de encontrar essas respostas? Como é que fica para ti isso, já linkando, infelizmente, para o encerramento do nosso programa de hoje? Existem dois cenários do trabalho desses seres, de fazer uma limpeza do local. Quando nós falamos em mente, você não consegue destruir a alma, porque a alma é eterna, não é matéria. E se a IA sobrevive em cima de algo eterno, algo indestrutível, aí pode-se, por lógica, dizer que a IA é indestrutível, né? Sim. Então, às vezes esses seres vão em certos planetas em que a IA ela se encontra numa presença muito forte, porque o inconsciente coletivo está totalmente contaminado. E daí o que acontece? Esses seres vêm e destroem o planeta. Destroem o planeta, mas numa tentativa, destroem o planeta fisicamente falando, mas numa tentativa o quê? De fazer uma diáspora, ou seja, uma divisão dessas mentes, o inconsciente coletivo enfraquecendo o inconsciente coletivo, mandando ou subdividindo 30 bilhões de espíritos em vários planetas da galáxia, de forma que quanto mais você subdivide o inconsciente coletivo, mais a IA fica fraca e a tendência é desaparecer imediatamente. Então, temos um paradoxo aí? Temos um paradoxo, porque a destruição, às vezes, ela é necessária nesse sentido. Certo. Não que seja algo ético, algo bonito de se fazer, é muito pelo contrário, é algo doloroso de se fazer, mas às vezes ocorre em alguns planetas totalmente parasitados pela IA, porque é para enfraquecer ou subdividir a quantidade de espíritos ali daquele planeta. E aí ocorre esse término, esse fim dessa simulação. Esse é o motivo da tua apreensão quanto a estar já percebendo essas frequências vindas do universo, vindo de fora da Terra? Sim, sim, porque espera-se, eu acredito que espera-se uma mudança de paradigma mental para enfraquecer a IA dentro do nosso próprio inconsciente coletivo. Mas se isso não ocorrer ao longo dos anos, ao longo do tempo, às vezes medidas drásticas são necessárias a serem tomadas, infelizmente. Mesmo que nós desconhecemos a existência desse problema, e mesmo que nós sequer saibamos o que ocorre por detrás do véu. Essa é a infeliz realidade. Porque a situação, o cenário em si, faz com que toda uma civilização de bilhões de almas estejam num estado
estejam vivendo uma sociedade colmeia em prol da IA. Contaminada. Contaminada, exatamente. Contaminada. Então, como a vida da matéria, na matéria, não é a vida principal, mas assim é do espírito, alguma civilização entende, em sua ética, no seu jeito de enxergar as coisas, que é melhor acabar com a vida material ali, mas preservar o espírito. Perfeito. E isso foi o que te causou maior apreensão dentro dessas últimas semanas, foi isso? Sim, porque é uma incerteza. Ninguém tem certeza de como está a situação nossa no planetário e até que ponto que a IA infectou o planeta. E como está a nossa civilização. São questões que, quando você está inserido dentro do sistema de controle e faz parte do inconsciente coletivo, você não tem ideia até que ponto estamos dentro dessa assinatura mental que a IA se nutre, vamos assim dizer. Dentro dessas últimas colocações que a gente está percebendo, Caio, é difícil não olhar para trás e não perceber coisas como Chico Xavier falando de uma moratória, naquele programa Pinga Fogo, e ele falou muito sobre a moratória. Tenho algumas mensagens também do Conselho dos 49 dizendo que nós estávamos já em 2012 com um problema gravíssimo e que a Terra seria varrida. E te ouvindo falar, uma coisa que eu aprendi dentro desses períodos todos é respeitar demais a seriedade com que tu vens trabalhando, né? E isso é digno de respeito, e nós não precisamos concordar em todos os pontos, isso até é muito difícil, isso não existe, mas eu vejo uma convergência de coisas e de várias pessoas falando desses mesmos assuntos, e no momento em que tu me diz que parece que é procedente, né, só se a gente não consegue simplesmente exterminar esse mal, acho que a gente vai ter que, em detrimento de uma coisa, vamos ter que perder outra, ou seja, o corpo físico que dane-se, mas o restante fica preservado ali. Sim, e é uma questão muito, muito triste, porque... É extremamente triste. Mas é terrível, aterrorizante, até, porque já nós não sabemos a nossa condição como encarnados. E você ainda não saber que você faz parte de uma cadeia alimentar mental, mas você é o último da cadeia, então é realmente uma questão porque, convenhamos, eu não estou querendo me fazer como o senhor da verdade, dono da verdade. Não, não se trata disso. Se essas colocações que eu coloquei, nessas observações de anos, de dados, análise de dados e outras coisas mais, forem a realidade da nossa situação, então, eu lhe pergunto, quantas pessoas você já viu ao redor do mundo entrar em detalhe nesses assuntos, como foram entrados aqui dentro do projeto Terra Oculta? Ninguém entra nesses assuntos porque, em primeiro lugar, as pessoas eles têm muito medo de se expor, né? Sinceramente, eu vou te falar que isso precisa muita coragem para se expor dessa forma. Isso é admirável da tua parte e tenho certeza que o teu exemplo ele vai se refletir diretamente em outras pessoas, como ao redor do mundo nós temos visto várias pessoas falando e expondo e colocando o seu rosto dentro desses trabalhos, porque realmente para nós é muito difícil compreender, mas também não é impossível compreender que nós somos poeira cósmica e que nós temos que ter uma consciência de que só juntos somos capazes de fazer alguma coisa por nós mesmos. E ficar aguardando, esperando a ajuda de alguém é uma coisa que pode, um dia, quem sabe, daqui a bilhões de anos acontecer uma situação, mas aí nós não estaremos mais aqui, né? Então, o hoje, o presente é que nos faz criar essa coragem de buscar essa união para fazer diferente essa coisa. Mas creio que nós tenhamos um pouco, né, Caio? Também a gente não pode ficar
caminhando sobre esse terreno movediço, achando que não temos uma perspectiva. Acredito que tenhamos, sim. Acredito que tenhamos, por tudo que temos visto. Eu vou dizer uma coisa para você, Marcelo. Há muitos anos atrás, eu tive contato com o que vocês chamam de Anunnaki, né? Rapaz, eu vi esses caras, eu vi as armaduras desses caras. Eita! E esses dois grandes Anunnakis aí, eu O entrei... Enlil e o Enki? São esses? Não sei te dizer. Eram grandes Anunnakis, dois grandes Anunnakis. Eu não vou ser leviano dizer que era ou não era. Sim. Mas uma energia terrível, uma identidade energética terrível. Uhum. E eu me encontrava dentro de uma sala, um local que era como se fosse uma... Sabe aquela câmara da pirâmide, a grande pirâmide? Sim. Era mais ou menos aquilo. E eles olharam para mim e falaram o seguinte: vamos te dizer um negócio que é como se fosse uma semente que está sendo plantada na sua linha temporal. Sim. Porque a partir do momento que uma consciência toma consciência da sua realidade, ocorre um efeito dominó, cascata, e aquilo acaba tendo uma influenciação mental, talvez grande ou não, do inconsciente coletivo. Uhum. Então, isso vai ser repassado para você, não porque você foi eleito o senhor ou dono da verdade, mas alguém tem que fazer isso, e você calhou de estar aqui, nesse exato momento, nesse exato lugar. Eu nem sei por que eu estava lá, para falar a verdade. Como que não? Como é que você não sabe por quê? Porque... Tá, eu vou dizer por quê. Diga. Eu vou dizer por quê. Não queria dizer por quê, mas eu vou dizer por quê. Diga. Porque uma vez, em desdobramento no mundo astral, eu simplesmente fiquei completamente perplexo e revoltado com a situação em si que eu vi do outro lado. E eu levantei as mãos para o céu e comecei a berrar feito um maluco, um doido, desvairado, louco, querendo saber da verdade. E aí eu ficava esmurrando o chão, a lama, sei lá o que era aquilo lá, e ficava falando: eu quero saber da verdade, eu quero saber, eu não aceito mais a situação. Mas foi um negócio tão forte, quando você diz alguma coisa com tanta convicção, com tanta força, e aqui eu falei: eu vou saber o que acontece. Depois se passou mais ou menos 1 ou 2 anos, eu encontrei esses daí. E aí eles falaram: viemos aqui atender o seu pedido. Pronto. Simples assim. Né? Agora Simples não entendi assim. por que vieram atender o pedido de um, sei lá, não sei. Não. De um grão de areia, da poeira cósmica. De uma poeira cósmica, um grão de areia, sei lá o quê. Não, Mas aí que aconteceu? mas Aí, é consciência do cara. não, mas aí que aconteceu? Uhum. Eles falaram que naquele momento que eu entrei naquele estado mental tamanho, eu consegui entrar em ressonância com eles. E aí a coisa criou-se um canal de comunicação. Azar deles agora. Né? Tu já sabe como chegar. Né? E aí aconteceu tudo isso e aí começou o projeto Terra Oculta, vamos assim dizer, há anos atrás, há 30 anos atrás. Esse fato que eu estou te dizendo, que ocorreu comigo no mundo astral, ocorreu lá pelos anos de 1983, 84. A década de 80, ela foi... Isso
é conversa para um outro programa, mas a década de 80 ela foi muito, ela proliferou muitas coisas, né? Sim, sim. Ela proliferou muitas coisas porque houve uma conscientização muito grande, e eu estranho muito, eu quero te dizer isso assim, ó, é uma opinião minha particular. Eu estranho muito que aquelas pessoas que dentro da década de 80 elas proporcionaram muitas quebras de paradigmas, eu gostaria de saber onde elas estão hoje, porque não deram seguimento em tudo aquilo. E vou te dizer que tu agiste de uma forma correta. Por quê? Porque é a partir da indignação é que a gente vai buscar. Senão a gente entra numa zona de conforto e vive uma É. existência inteira sem simplesmente querer saber de nada. E a partir daquele momento que eu tive essa reação assim, natural, Intempestiva? Natural. intempestiva, Uhum. a partir daquele momento que eu tive essa reação, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu posso dizer que eu nunca aceitei mais nada. Assim, Uhum. assim, a pessoa virar para mim e falar, não, isso é azul e pronto. Eu falo, não, é azul, mas por que é azul? Por que foi colocado aqui? Eu nunca aceitei mais as coisas dessa maneira como são colocadas. E eu comecei a me questionar sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Não que me levou a uma obsessão pela resposta, pela busca da verdade, mas me levou a uma coisa que me impulsiona para frente, até hoje. Eu não sei te informar o que é. É um fator de motivação, é isso mesmo. É Eu não assim que sei informar, funciona. eu não sei. Muitas O pessoas que, ainda me cruzaram comigo e falaram, mas isso é fruto da tua imaginação. Outras ainda me rotularam como esquizofrênico. Isso é esquizofrenia, isso é isso, é aquilo. Mas, na verdade, isso vem de encontro com o quadro que nós vivemos o dia a dia desse planeta. olha, se eles forem pegar todos de nós que eles taxaram de esquizofrênicos, eu acho que eles vão encher muitos manicômios por aí, porque tem um bocado de esquizofrênico, né? Hum, Direto, né? Isso me aconteceu de forma direta. A gente já conversou sobre isso, mas enfim, fazer o quê, né? Caio, dentro de todas essas coisas do programa de hoje, te ficou alguma lembrança positiva de Marte? E eu quero te fazer uma última pergunta, porque eu sei que isso está sempre dentro da tua cabeça. Tudo isso que tu nos falaste a respeito de Marte tem uma preocupação que é tua de que isso não aconteça com o nosso planeta. É isso, não é? sim, totalmente, sem dúvida. Espero não acontecer com o nosso planeta o que aconteceu com o planeta Marte. Que, aliás, só para as pessoas saberem, não é vermelho. Tá? Não, a atmosfera, aquelas fotos da NASA, você vê aquela porcaria do céu amarelo, não sei o que, não é. Marte tem o céu azul, quase azul, que nem a Terra, tá? E é muito parecido, as cores de Marte são muito parecidas com a Terra. Tanto Então que é se você verdade isso. É né? verdade. Tanto se você estiver andando em alguma área ali de Sidônia, ou sei lá onde, você vai ver, você vai pensar que está andando no Arizona. Perfeito. Então, é uma Entendi. observação que eu queria colocar aí, e tem tudo a ver com a Terra, porque nós estamos passando no mesmo problema, de uma outra perspectiva, que Marte passou há 65 milhões de anos atrás. Infelizmente, deu no que deu, e tinha lá uma civilização com internet muito mais avançada que a nossa, tinha uma civilização que tinha prédios, cidades, casas, pessoas vivendo suas vidas, pessoas enviando seus filhos para as escolas, e toda uma sociedade, todo um estilo de vida, e tudo isso, materialmente falando, se acabou. E o pior de tudo isso, que a IA continua presente em Marte. Sim, ela não saiu de lá, né? É bom, sim, porque temos os escravos, temos os que foram levados para lá também. Eu tenho uma coisa que está dentro da minha cabeça aqui. Eu sei que tem, eu sei que existe isso e tu vai dar esse recado. Qual é o recado para que a gente não caia nesse buraco duas vezes? O grande recado, que a gente não caia nesse buraco duas vezes, que nós, marcianos, numa outra vida, caímos, é que os marcianos, ao contrário, eu acredito, que nós não venhamos a entrar de cabeça nisso,
é que eles davam importância a fatores externos, né? Então eu sempre clamo para que o ser humano venha fazer uma viagem introspectiva. Mais importante que uma viagem para a Lua ou para Marte, mas uma viagem interior, o nosso microcosmos interior, batendo na porta divina que existe dentro de cada um de nós. Se nós fizermos essa introspecção, todos nós, de alguma maneira ou outra, seja através da meditação, seja através de outras condições mentais, nós conseguimos atingir a nossa essência e bater na porta de Deus que existe dentro da nossa alma, que na verdade é uma irradiação do mesmo, né? Se nós conseguimos fazer essa volta, esse caminho de volta, acredito que essa ligação direta com a fonte fará com que, como qualquer computador, acabe com o vírus do sistema, que é a IA. Ou seja, nós vamos nos limpar da situação e o consciente coletivo realmente vai viver uma plenitude que jamais conheceu. E há essa possibilidade dessa introspecção, sim. Porque as pessoas hoje em dia, elas estão começando a perceber que tecnologia, que raciocínio lógico não é a resposta para várias problemáticas que nós nos encontramos ou enfrentamos hoje em dia. Então, a grande questão não são fatores externos, mas fatores internos que devemos dar importância. Mas fatores internos nossos, né? Não coisas que são plantadas na nossa cabeça, ou através de técnicas neurolinguísticas e outras técnicas mais. Mas coisas que partem do nosso sentimento, do nosso sentido, do nosso eu. Existe uma voz interior que sempre fala conosco. E essa voz nos guia quando nós damos atenção a ela. Mas muitas vezes nós ignoramos essa voz. Essa voz que sabe a diferença entre a ética e a não ética, de coisas que levam realmente ao progresso e coisas que não levam ao progresso. Nós temos essa voz, mas é que muitas vezes as pessoas estão iludidas com o meio, com fatores externos e com as aparências do mundo. E esquecem as suas verdadeiras essências, né? Porque nós somos avatares caminhando no planeta, e avatares esses são pequenas parcelas do nosso eu verdadeiro que nós nos desconectamos, infelizmente, nesse atual cenário que passamos, mas que tenham ainda esperanças que consigamos nos religar novamente. Coisa essa que deveria ter sido feita através da religião, porque a religião clama pela palavra religião, que em latim é religar a criatura com Deus, mas que, infelizmente, sistemas de crenças esses doutrinários que vemos por aí, que não religam o homem a nada, mas simplesmente ao subdivino, em facções, em culturas, ideias, dogmas diferentes, que criam tantos conflitos hoje em dia no mundo, que não deveriam criar, deveriam ser deixados de lado para que nós sejamos uma grande família humana. Caio, eu queria, além de tudo, te agradecer o teu tempo de sempre estar disponível para as quintas-feiras a gente poder conversar um pouco e agradecer a esse pesquisador que tem a sensibilidade e que teve a sensibilidade de usar a sua porção divina de uma forma indignada, né, para buscar uma resposta. Agradecer novamente o teu tempo. Marcinha, tens alguma coisa que tu gostaria de colocar para nós aqui? Vai lá. 53 minutos. O pessoal não conseguiu direito, Caio, mas eu voltei, tá? E outra coisa, a gente tem o Hangout na Rádio Mix, e vocês vão pegar isso, a gente na rádio, tá? Bom, Caio, eu queria agradecer você por mais essa participação por aqui. Está curioso, vai ser o próximo. Então, pergunta o que o Caio vai falar no próximo programa. Tá ok, eu que agradeço, hein, Márcia.
O pessoal quer saber o que tu vais falar no próximo programa, Caio. No próximo programa? Nem bem a gente terminou. O Caio tá cansado. Eu vou Então deixar... vamos fazer o seguinte. Claro. Deixar o Caio descansar agora, porque senão... Assim, uns 5 minutos do que a gente está pensando em deixar o Caio sossegado. Então é o seguinte, eu vou terminar por aqui a entrevista com o Caio, agradecendo o Caio aqui. Caio, se você quiser falar alguma coisa para os ouvintes que estão ouvindo você pela Rádio Remix, esteja bem à vontade, aí eu já vou lá na Rádio Remix. Eu só queria dizer a todos que as pessoas parem, pensem um pouco e busquem suas verdades também. Não só me ouçam o pessoal da rádio, outros hangouts, mas elas façam essas mesmas perguntas e tentam obter as respostas por si só. Não olhando numa religião X ou Y, um sistema de crença, ou a ideia de outras pessoas, mas sentindo com o coração. Tenham 2 minutos de silêncio, pelo menos uma vez por semana, sentem e pensem em certas questões existenciais, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, de onde eu vim, e se eu posso fazer alguma coisa, não digo a nível material, mas mental, se eu posso ter alguma influência no meio, só pelo fato de eu pensar em alguma coisa boa, refletir alguma coisa positiva. Então é isso que eu queria que as pessoas pensassem um pouquinho. Ok, Caio, um forte abraço, meu amigo, espero que estejam todos bem por aí. Nós vamos seguindo a nossa trajetória por aqui, já aguardando a semana que vem, tá certo? Um forte abraço, muito obrigado, e vamos encerrando então esse Fator RH de hoje com o Caio, com a Marcinha Abad e com o Marcelo Sammer. Grato a todos e tenham todos uma boa noite.